pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Monteiro do canal Ateliê Bonecas da Aline. Sejam muito bem-vindos aqui neste canal. E hoje eu vou trazer uma peça que é essa necessaire, gente. Pensa numa necessaire linda. Ela é em formato de ovo de Páscoa. Olha que gracinha. Então, se você quer aprender a fazer essa necessaire, fique comigo até o final desse vídeo e não se esqueça, já se inscreva neste canal, gente. Se inscreva no canal. Dê um like aqui no meu vídeo, comentem, compartilhem, ative o sininho que assim que surgir um vídeo novo, vocês vão ser notificados, tá bom? Então, bora costurar comigo essa peça que é muito linda? Então, pessoal, olha só, o que que a gente vai precisar para fazer a nossa necessaire? Eu tô utilizando aqui a tricoline, aqui para a parte externa da nossa necessaire, e para o forro, eu tô utilizando essa sarja crua aqui. Quando eu faço as minhas necessaire na tricoline, eu gosto de forrar ela com tecido um pouco mais grossinho, tá? A sarja eu acho ela muito boa para fazer o forro. Aí, se eu for utilizar a sarja na parte externa, aí eu faço o forro com a tricoline. Eu sempre gosto de fazer essa composição porque a peça ela fica mais firme, tá? Então, aqui a gente vai utilizar a tricoline, o tecido de sarja para forro. E aqui eu já trouxe a minha peça estruturada, mas a gente vai utilizar a manta R2. Aqui, ó. O processo de montagem da manta, você vai pegar o seu tecido, vai colocar em cima da manta. Se ela for R2, ela tem a colinha dos dois lados, tá? Se ela for a R1, ela tem cola só de um lado. Então, você posiciona o tecido no lado que tem a cola, tá? Passa o ferro já com o seu tecidinho cortado, e aí você passa uma costura de segurança em toda a volta e depois recorta o excesso de manta que ficou, tá? Então, vocês vão fazer isso aqui na parte da frente, na parte de trás e também na parte do fole da nossa bolsa, tá? Que essa aqui é o fundo da bolsa, essa aqui é o canal do zíper e aqui nós temos o bolso, tá? Que eu fiz essa necessaire com bolsinho. E aqui nós temos o tecido, a manta e o forro. E nós vamos precisar também de viés para fazer o acabamento interno dela. E também do zíper, né? Aqui eu tô utilizando o zíper de número 5 e zíper de metro, tá bom? E para fechamento eu tô utilizando o cursor, tá? Cursor também número 5, para o zíper número 5. Eu vou utilizar 3 cursores, porque eu gosto de colocar na parte de cima da bolsa, 2. Eu coloco 2 na parte da bolsa e 1 no bolso, tá bom? Então, vamos para a costura agora. Então, nós vamos começar aqui pela parte do bolso, tá? Aqui eu já tenho o meu bolso com a tricoline estruturada na manta. Tenho aqui o meu forro e tenho aqui um zíper. Eu cortei um pedaço aqui um pouco maior do tamanho do nosso bolso, né? Tem que sobrar uns 2 centímetros aqui, que é pra gente poder facilitar aqui na hora de colocar o cursor, tá? E também vocês fazem um retângulo que vai servir de viés, tá? Esse aqui nós vamos fazer o acabamento aqui do zíper com esse retângulo aqui. Eu vou deixar as medidas dele na descrição do vídeo, tá? E esse retângulo aqui, vocês cortem no tamanho um pouco maior, que é pra gente fazer esse acabamento do bolso. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Então, a princípio, vocês vão pegar o zíper. Essa parte dos dentinhos aqui do zíper, vocês vão posicionar de frente com a parte que está estruturada na manta, tá? Então, vai unir os dentinhos com a frente do meu tecido. Então, vocês vão posicionar aqui. E aí, eu gosto de passar uma costurinha de segurança aqui na beirinha, tá? Então, eu vou passar uma costura de segurança aqui. E aí, depois que eu passar a costura de segurança, eu já venho com o meu forro aqui, ó. E coloco aqui por cima do zíper, tá? E aí, com o calcador do zíper, aí nós vamos posicionar ele aqui, bem perto do dentinho do zíper, e vamos passar uma costura aqui pra gente unir essas 3 partes. Então, vai ficar um sanduichinho aqui, ó. Vai ficar o tecido de tricoline já com a manta, o meu zíper e o meu forro. Vai ficar dessa forma, e a gente vai passar uma costura aqui, tá?
Eu vou fazer isso aqui na máquina e volto para mostrar para vocês como que ficou. Olha só, ficou assim, ó. Passei a costura aqui, tá? E aí, ela ficou dessa forma aqui, ó. O zíper tem que ficar no meio, entre os dois, entre o forro e entre essa parte do principal aqui da nossa peça. Então, o que que vocês vão fazer agora? Nós vamos desvirar. Então, vocês vão jogar aqui tudo para um lado, o forro e o tecido principal, junto com a manta, tá? Então, joga esses dois aqui para baixo. E agora, nós vamos passar uma costura rebatendo aqui, ó. Bem aqui, ó, por cima do nosso tecido principal, a gente vai passar uma costurinha aqui, tá? Para unir o nosso forro com esse tecido principal aqui, tá? Essa parte aqui, eu já vou fazer aqui também na máquina, tá? Olha só, pessoal, ficou assim, ó. Passei uma costura aqui rebatendo, para poder unir o forro com essa parte principal. E agora, nós vamos colocar um viés nessa parte de cima aqui do nosso zíper, tá? Vocês vão pegar essa parte que tá estruturada assim, coloque ela numa base, né? E aí, vocês vão pegar aquele viés que eu falei pra vocês e vai unir essa parte aqui direito, vocês vão pegar o direito desse viés e vai posicionar aqui, ó, vai unir essas duas partes, tá? Então, é o direito do viés com o avesso do tecido, ó, tá vendo que aqui tá o forro? Então, nós vamos colocar ela nessa posição aqui e vamos passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha, tá? Bem aqui, ó, deixa eu só alfinetar aqui, eu já vou virar pra mostrar pra vocês como que eu vou fazer depois. Passou uma costura aqui, pode ser com um pezinho de máquina, tá? E aí, vocês vão virar, pode até passar o ferro aqui, ó, nessa partezinha aqui, a linha direitinho. E aí, depois que tiver costurado, vocês vão vir aqui, ó, dobra uma vez, vocês podem até vincar com a unha mesmo, assim, ó. E aí, depois vocês dobrem por cima do zíper, de forma que fique próximo aos dentinhos, ó. Ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Ó, tá vendo? Dobrei, vou fazer aqui novamente, aqui, ó, dobra uma vez, dobra outra vez e coloca bem próximo aqui dos dentinhos, pra ficar dessa forma, tá? E aí, depois, é só passar uma costura por cima dessa dobra, bem nessa beiradinha aqui, ó, próximo ao dentinho. Lembrando que essa parte aqui vocês têm que fazer com calcador de zíper, tá? Que aí vocês vão precisar tanto para pregar o zíper, como fazer a colocação aqui deste viés, tá bom? Tem que ser com calcador, porque senão não dá certo. Então, fez essa dobra aqui, já pode passar a costurinha aqui, unindo o viés ao zíper, tá bom? Já volto mostrando como que ficou. E ficou assim, gente, olha só. Coloquei o viésinho aqui na parte de cima do nosso zíper. E agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos colocar o cursor, tá? Por isso é que eu pedi para deixar um tanto aqui, um pouquinho maior do zíper do viés, pra gente facilitar na hora de colocar esse cursor, tá? Então, vocês vão pegar aqui do lado direito para o lado esquerdo e vai inserir o cursor, tá bom? Prontinho, olha só, o cursor colocado. Então, vocês coloquem o cursor e deixem ele posicionado aqui no centro da peça, tá? Mantenha o zíper fechado, tá? Então, quando vocês colocarem o cursor, ele já vai ficar fechadinho. Então, fica melhor pra gente poder finalizar essa parte da frente aqui, tá? Com ele fechadinho. Então, ficou dessa forma, o que que vocês vão fazer agora? Vocês vão pegar a parte da frente, tá? Peguei aqui essa parte da frente. E nós vamos posicionar ela aqui, ó. Aqui vocês já podem tirar o excesso aqui, ó, de zíper, excesso de viés. E aí, vocês podem passar uma costurinha aqui também, ó, unindo para unir o forro e essa parte aqui, tá? Passa uma costura aqui por cima do zíper também, que é para ele não abrir, tá? Então, depois que fez essa costurinha, nós vamos posicionar ele dessa forma aqui, ó, tá? Posiciona ele, centraliza direitinho. E aí, nós vamos passar uma costura aqui
bem na beiradinha do viés, que é para unir essas partes, tá? Para poder dar o formato do bolso. E aqui também já pode passar uma costurinha de segurança por cima dessa costura mesmo que nós já fizemos aqui, tá? Para unir a parte da frente com essa parte do bolso, tá? E aí ele vai ficar dessa forma aqui. Eu vou fazer aqui e já vem para mostrar para vocês como é que ficou. Ficou assim, olha só, gente, a parte da frente da nossa bolsa, tá? Eu coloquei aqui o bolsinho, costurei e já fiz uma costurinha segurando a parte inferior do nosso bolsinho com a parte da frente, tá bom? Ficou dessa forma aqui. E o que que a gente vai fazer aqui agora? Nós vamos colocar o forro para tampar essa parte da manta aqui, tá? Eu cortei um retângulo aqui que deu para colocar esse dentro, tá? Mas aí vocês podem deixar um pouco maior, que eu gosto de colocar um pouquinho maior, depois a gente refila, tá? Então, pode até cortar no formato aqui, mas desde que seja um pouco maior, tá? Então, posiciona aqui, vocês vão lá no ferro, né? Como a manta ela é R2, essa daqui ela tem colinha desse lado também. Então, vocês vão posicionar esse forro aqui, vão lá no ferro, passa bem passado, de forma que essa parte do forro vai fixar aqui na manta, tá? E aí, vocês viram pro lado do tecido, já com a parte aqui pronta, né? E aí, vocês vão na máquina, aqui nós já temos uma costura, né? Que a gente já uniu aqui a manta ao tecido, então, aproveitando essa costura, vocês passem outra costura em toda a volta para fixar essa parte da frente da nossa bolsa com o forro, tá bom? Eu vou fazer isso aqui lá na máquina e eu volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, estou aqui com a parte da frente, com a parte de trás da minha necessaire. E agora, nós vamos pregar uma alça, tá? Aí, vocês vão reservar essa parte da frente, porque agora a gente vai pregar a alça na parte de trás, tá? Na parte que não tem bolso, que não tem nada, tá? E a alça, gente, vocês podem utilizar uma alça pronta, né? Que é essas alças aqui, ó, que ela já vem prontinha. E aí, se vocês tiverem da cor do tecido que vocês estão utilizando, vocês podem utilizar só ela. Como eu não tenho uma alça que combine aqui, o que que eu fiz? Eu vou encapar essa alça, tá? Essa daqui tem 2 centímetros, mas aí você pode utilizar umas de 2,5, de 3, fica à vontade, tá bom? E aí, o que que vocês vão fazer? Eu já montei a minha aqui, mas eu vou abrir para explicar para vocês como é que eu fiz. Então, eu cortei um retângulo aqui de 20 centímetros por 8. Então, você, para a alça de 2 centímetros, 8 centímetros de largura dá certinho para encapar ela, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, olha. Peguei o meu retângulo aqui, dobrei ao meio, nessa parte mais estreita, né, na largura, vinquei. Abri esse retângulo, peguei aqui a parte dessa lateral e uni até o meio. E vinquei novamente. Aí, eu pego essa parte dessa lateral de cá, vou levar ela até no centro e vou vincar também. De forma que fique 3 vincos aqui, ó, tá? E aí, vocês posicionem a alça bem aqui, ó. Tanto faz do lado de cá como do lado de cá que dá certo. E aí, vocês vão fazer isso aqui, ó, vai encapar ela, tá? Então, dobra uma vez por cima da alça, depois vem aqui, dobra essa ponta aqui, pra cá, e aí vai ficar tipo um viés aqui, ó. E aí, vocês joguem essa parte dobrada por cima da outra dobrada, e vai ficar dessa forma aqui, ó. Bem encapadinha. E aqui, vocês vão passar uma costura aqui do lado dessa lateral e na outra lateral. E eu passo mais 2 costuras no meio para ficar bem firme, tá? Então, esse aqui é um modelinho que eu gosto de fazer muito para combinar o próprio tecido com a peça que eu tô fazendo, tá bom? E se vocês tiverem a alça também, pode utilizar. Então, eu vou finalizar minha alça aqui na máquina, passando as costuras, e já volto para mostrar para vocês como que eu vou pregar ela aqui na parte de trás, tá bom? Prontinho, tô aqui com a minha alça prontinha, já costurada. E agora, nós vamos pegar essa parte aqui de trás, tá? Da nossa necessaire. E aí, o que que eu fiz? Eu uni a lateral com lateral aqui, ó, pra me descobrir onde é que é o meu meio certinho, tá? Então,
faz essa dobra aqui e marca o meio, tanto na parte superior quanto na parte inferior, tá? E aí vocês podem fazer uma marcaçãozinha. Eu marquei com aquela canetinha que apaga com calor, tá? Então, marquei aqui e marquei aqui, porque a gente vai precisar dessas marcações, tá? Vocês podem fazer essa marcação também na parte da frente da necessaire, tá? Marquei aqui também e já marquei o meu meio aqui. Porque agora nós vamos pregar a alça. Como é que vocês vão fazer? Aqui a alça, ó. Vocês juntem as duas pontinhas assim, ó. De forma que ela fique dessa forma, tá? E aí, vocês vão posicionar ela aqui, ó, bem no meio. Vendo que eu fiz a marcação aqui? Então, eu vou posicionar a minha alça, vou deixar sobrando um pedacinho aqui. Aí, eu posiciono a alça nessa forma aqui. E aí, eu venho e passo uma costura fixando ela aqui, tá? Então, ela vai ficar dessa forma aqui já, tá vendo? Olha aí. Então, eu vou fazer ali na máquina e já volto para mostrar para vocês o próximo passo. Olha só, pessoal, ficou assim. Passei uma costura aqui unindo a minha alcinha, tá? Então, ela vai ficar nesse formato mesmo, tá? Então, tá pronta essa parte de trás. Então, eu vou reservar, porque agora a gente vai fazer o fole da nossa necessaire, tá? Então, aqui eu já tenho o canal do zíper já estruturado na manta. Tenho o meu zíper, tenho o fundo da bolsa e o forro de cada parte, tá? Esse aqui é o forro do canal do zíper e esse aqui é o forro do fundo da bolsa, tá bom? E o que nós vamos fazer aqui agora? Vocês vão pegar um zíper e vai cortar o zíper de metro 2 centímetros maior do que o canal do zíper, tá? Igual eu fiz aqui, cortei 2 centímetros a mais, porque agora nós vamos precisar dessas 4 partes. Eu vou reservar só o fundo da bolsa aqui, porque a gente vai utilizar essas agora. O que vocês vão fazer aqui, ó? Aqui eu tenho o canal do zíper, né? Vocês vão pegar uma parte, vou reservar aqui uma parte. Vou pegar uma parte aqui, vou fazer o mesmo processo que eu fiz lá no bolsinho da frente, tá? Da necessaire. Vai pegar dentinho do zíper e vai colocar aqui, ó, dentinho, né, o lado direito do zíper, é o lado que tem o dente mais elevado, e vai posicionar no direito dessa parte aqui que já está estruturada na manta, tá? De forma que fica dessa forma aqui, ó, tá vendo? E aqui nós vamos passar uma costura de segurança bem na beiradinha. E aí, depois a gente vai pegar o nosso forro, colocar por cima e fazer aquele mesmo sanduichinho que a gente fez no bolso, tá bom? E aí, depois que fizer aqui, ó, a parte do tecido principal, tenho aqui o zíper virado para o tecido principal e por cima do zíper nós temos o forro. Aí, a gente vem com uma costura e passa aqui bem rente ao dente do zíper, tá? Aqui por cima do forro. Então, a gente vai fazer essa costura aqui a princípio, tá bom? Vou fazer aqui na máquina e volto para mostrar para vocês. Olha só, gente, ficou assim, ó, tá vendo? Um sanduichinho, como eu falei para vocês, tá? O direito tá aqui, o meu zíper tá aqui no meio, com o dentinho virado para cá. E aqui por cima está o meu forro. E foi aqui que eu passei a costura, tá? Com o calcador de zíper. O que nós vamos fazer aqui, ó? Desce, joga para baixo o forro junto com o tecido principal. Então, a gente joga os dois para baixo, de forma que fique assim. E aqui nós vamos passar uma costura rebatendo esse tecido principal para juntar ele com o nosso forro, tá bom? Já volto para mostrar para vocês essa parte. Olha só, ficou assim, ó, tá vendo? Rebati aqui a costura, ficou dessa forma. E aí, agora nós vamos fazer do lado de cá, tá vendo? Nós fizemos um lado e agora nós vamos fazer desse lado. O processo vai ser o mesmo, vocês vão pegar o forrinho e a outra parte do canal do zíper. E aí, nós vamos fazer o seguinte, vocês vão posicionar aqui, ó, vendo? Você vai direito do zíper com o direito do dessa parte estruturada, tá? Então, vamos lá. Uniu aqui, ó, direito com direito. E agora, nós vamos passar uma costura, aquela mesma costurinha de segurança que eu falei pra vocês, tá? Passa uma costurinha de segurança aqui na beiradinha,
vai ficar dessa forma aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Vocês vão... Aqui tá o direito dessa parte que já tá com o zíper, com o direito dessa outra parte que tá sem. Então, junta as duas, lembrando de posicionar a beiradinha do zíper com a beiradinha da parte de baixo, tá? E é aqui que vocês vão passar a costura de segurança. Depois que passar essa costurinha de segurança, você já vem com o forrinho, tá? Essa parte aqui, ó. E já joga ele aqui por cima. Vamos fazer o sanduíche novamente, tá bom? E aqui, vocês vêm e passam uma costura aqui para unir esse forro e esse zíper e essa parte principal, tá bom? Vou fazer aqui e volto para mostrar como que ficou, tá bom? Olha só, gente, ficou assim, essa parte aqui, tá? Eu uni. E agora nós vamos fazer o mesmo processo que a gente fez do outro lado, tá? Eu vou pegar aqui o forro e vou pegar essa parte aqui do tecido principal, vou abrir e aí eu vou vir passar uma costura aqui, ó, rebatendo da mesma forma que nós fizemos desse lado de cá, tá? E aí, quando eu rebater essa costura aqui, a gente já pode passar uma costurinha aqui também, ó, nas laterais, ó, unindo aqui o forro com essa parte principal, tá? Então, passa dos dois lados aqui para fazer essa junção para elas ficarem bem fixas, tá? Não esqueça de passar a costurinha aqui rebatendo também. E aí, eu já vou passar aqui na máquina e já vou vir também com os meus cursores, tá bom? Como eu falei para vocês, eu coloco 2 cursores na parte principal aqui, tá? Então, eu vou inserir daqui para cá um cursor e vou pegar o outro cursor e inserir daqui para cá, de forma que os dois vão ficar posicionados aqui no centro, tá? Dessa forma. Então, eu vou fazer aqui, já volto e... Olha só, pessoal, ficou assim, ó, parte superior do nosso fole, tá? Então, aqui a parte do forro e aqui a parte de cima, tá? Da nossa bolsinha, da nossa necessaire. E agora, nós vamos unir essa parte aqui, que é a parte superior, com a parte inferior. E aí, nós temos aqui a parte inferior e nós temos aqui o forro dela também, tá? O que vocês vão fazer primeiramente? Nós vamos fazer aqui, ó, o seguinte, ó. Vocês vão pegar essa parte aqui, que é o fundo da bolsa, e vão posicionar ele aqui, ó, direito com direito, aqui, ó, na pontinha do zíper. Então, une essas duas partes assim, ó, tá? E aí, aqui, ó, nós vamos passar uma costura com um pé de máquina aqui, ó, unindo essas duas partes, tá? Então, eu vou passar uma costura aqui unindo essas duas partes. E aí, depois que eu finalizar aqui a união dessas duas, eu já jogo aqui por cima mesmo, ó. Tá vendo? Essa parte do forro tem que ficar em contato com esse forro aqui. Então, eu vou posicionar aqui, ó. Se você quiser já costurar os 3 juntos, pode também, mas eu gosto de costurar um de cada vez. E aí, vocês vêm e passa uma costura aqui para unir o forro, tá? E aí, vai ficar dessa forma, o forro, aqui eu tenho a parte que tá com o zíper, e aqui eu tenho a outra parte principal aqui do nosso fundo da bolsa, tá bom? E aí, vai ficar dessa forma e nós vamos fazer essa costura para unir essas 3 partes. Olha só, gente, acabei de finalizar aqui, ó, unir as 3 partes, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Agora, vocês vão jogar aqui, ó, fundo da bolsa para um lado, tá vendo? Vai pegar as 2 partes que estão abertas ainda, joga para cá, e essa parte que tá com o zíper, joga para cá. Porque nós vamos fazer uma costura aqui, ó, bem nessa emenda aqui, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, para rebater, tá bom? Então, depois que a gente rebater, já não esqueça de fazer essa costurinha aqui, que até pro acabamento ela fica bem bonitinha, tá? E mais segurança para a peça também. Aí, o que que vocês vão fazer depois que fizer essa costura? Nós vamos pegar aqui a parte da frente. Agora, nós vamos medir o nosso fole antes de fechar ele, tá? Que a gente prega ele já fechadinho. Mas aí, nós vamos tirar a medida. O que que vocês vão fazer aqui, ó? Vamos pegar aqui, ó, a parte que tá com o zíper. E aí, vamos fazer a distribuição aqui em toda a peça, ó, tá? Vocês podem distribuir mesmo. Vai pegar uns prendedores, se tiver prendedor. E aí, vocês vão passando aqui, ó, vão prendendo e vai unindo esse fole até chegar lá no final, aqui, ó. Porque a gente precisa medir
porque ele tem que bater certinho, porque na hora que a gente for pregar, ele tem que bater, tá? Eu gosto de utilizar esses prendedores aqui, porque ele vai fixando aqui, ó, na hora de costurar ajuda muito. Então, aqui, ó, vou fazendo aqui. Mas é dessa forma, gente, ó, vocês vão fazendo assim, ó, tá vendo? Só pra gente tirar a medida. Agora, não é hora de pregar, mas é pra gente medir pra ficar certinho, tá? Então, mediu direitinho, ela vai sobrar um pedaço, tá? A medida que eu passei, ela sobra um pedacinho. É melhor sobrar do que faltar, porque se faltar não tem como, a gente vai perder a peça, né? Mas se sobrar, não tem problema, viu? Então, aqui, ó. O que vocês vão fazer aqui agora? Quando chegar aqui na emenda, vocês mediram certinho. Quando essa parte aqui, ó, ela vai estar com forrinho já também, né? Você pode até medir com forro, mas se não quiser, pode ser sem um forro. Chegou aqui, ó, bateu, digamos que essa parte tá aqui, né? Quando vocês chegarem com essa parte aqui, ó, chegou aqui, né? Nós vamos pegar, ultrapassar 1 centímetro por cima essa outra ponta que tá aqui embaixo, tá? Então, vocês estão tirando a medida. Chegou aqui na emenda, pega essa parte aqui que tá sobrando, ultrapassa por cima dessa outra de baixo apenas 1 centímetro. 1 centímetro vai ser suficiente para quando a gente fizer essa dobra aqui, aí ela vai bater, ela vai dar certinho na hora de encaixar o nosso fole já pronto, tanto na frente quanto na parte de trás da nossa necessaire, tá bom? Então, deu para compreender, né? Vamos tirando a medida, chegou aqui, passou 1 centímetro, aí vocês vêm, corta o excesso que ficou aqui, tá? Não esqueça, corta o excesso do forro e também dessa parte aqui, ó, tá? Eu vou tirar minha medida aqui direitinho, porque nessa posição aqui não fica muito legal para me fazer. Mas, digamos, sobrou esse tanto aqui, vocês unem a parte do forro com a parte do principal, né? E vem e tira esse excesso aqui, tá? Conforme a medida aí da sua necessaire, da parte da frente ou então da parte de trás, que elas são iguais, tá bom? Lembrando que quando vocês forem fazer essa medida, vocês medem para ver se elas estão batendo mesmo, ó, tem que bater as duas, tá? Elas não podem ficar diferentes não, porque senão a necessaire fica torta, tá bom? Eu vou finalizar aqui tirando a medida certinho do meu fole e eu volto para mostrar para vocês como que a gente vai fechar ele, tá bom? Prontinho, gente, acabei de retirar o excesso aqui conforme a medida da minha peça aqui, tá bom? E o que que a gente vai fazer aqui agora? Vocês vão pegar aqui, ó, nós vamos fechar o nosso fole, tá? Então, aqui, ó, a parte que tá aberta, ela tá para um lado, e a parte que tem um zíper tá para esse lado. Vocês vão pegar essa parte aqui, e nós vamos unir as duas aqui, ó, direito com direito, e nós vamos fazer o quê? Passar uma costurinha aqui, ó, já passa unindo essas duas partes. Aqui, essa parte do forro, vocês não fecham ela pra cá, pro lado da manta, tá? Vocês vêm com ela aqui, ó, que ela tem que bater junto com o forro, então vocês jogam ela aqui por cima. Essa parte aqui, ela é um pouco maior, vocês podem até dar uma dobradinha nela assim, ó, pra facilitar. E vem com essa parte aqui e une aqui e passa uma costura aqui também pra unir essas duas, tá bom? Vou fazer o processo novamente, aqui, ó. Uniu direito com direito, tá? Pega a parte do forro e joga pro lado que tá o forro também, tá bom? Então, joga aqui e passa uma costura aqui, unindo essas três peças, tá? De forma que fica o forro de frente com o forro da parte do zíper e essa parte principal de frente a principal do zíper, tá? Então, vai ficar dessa forma aqui. E aí, vocês podem passar a costura aqui. Depois de passar essa costura, já pode desvirar, tá? Pro lado direito e rebater a costura igual a gente fez desse lado de cá, tá bom? Então, vou fazer aqui e mostro pra vocês como que ficou. Olha só, pessoal, ficou assim, ó. Então, já
unir as partes aqui, já rebati a costurinha. E essa parte aqui do forro, ela tá solta, tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Eu gosto de costurar ela desvirada, então eu viro ela pro lado avesso, e aí eu venho com uma costura aqui, ó, começo nessa costurinha aqui da parte que tá o zíper, e aí eu já aproveito e já sigo aqui, ó, porque essa parte do fundo da bolsa, ela é um pouco mais larga, tá? Então, depois a gente vai ter que cortar esse excesso. Então, você vem acompanhando essa costurinha que tá nessa parte aqui de cima, que é a parte do zíper, então, você já pega ela e já vem na mesma direção e costura todo o fundo da bolsa aqui para unir essa parte aqui com o forro, tá bom? Então, faz desse lado e faz desse, e aí já aproveita e já refila, já corta esse excesso que tá sobrando aqui, ó, porque o fundo da bolsa ele tem que estar igual ao canal do zíper, tá bom? Então, vai ter essa sobrinha aqui mesmo, mas aí vocês dão uma refiladinha, tá bom? Para ficar tudo igual. E aí, eu vou fazer essa parte aqui e volto para mostrar o próximo passo. Olha só, pessoal, como que ficou o nosso fole. Ele já vai ficar assim, ó, tá vendo? Que agora eu passei a costurinha aqui, já refilei e ficou do mesmo tamanho, tá vendo? E aí, ele vai ficar assim, ó, em círculo, né? Que aí a gente vai fazer a distribuição depois, e aí ela vai ficar no formato da parte da frente e da parte de trás aqui, que é o oval. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos, quando tiver nessa posição aqui, nessa parte, nós já vamos pregar o nosso viés, tá? Então, esse viés aqui, aquele mais larguinho, o que que vocês vão fazer? Nós vamos, eu gosto de começar aqui, ó, pela costurinha, né? E aí, eu venho com esse viés mais largo, nós vamos pregar ele desse lado e desse lado aqui. Por quê? Na hora que a gente for unir a parte aqui, ó, aí o acabamento já vai estar meio que pronto. Então, você só vai desvirar e rebater o viés, que aí já vai estar finalizada a nossa peça, tá? Então, como é que vocês vão fazer aqui, ó? Vocês vão pegar aqui, ó, vou pregar o viés nesse lado de cá. Então, abre essa beiradinha aqui para poder unir aqui, ó. E aqui, ó, nessa parte aqui, ó, vocês já podem fazer uma dobra. Então, coloca a dobrinha aqui rente com a costura aqui, ó. E aí, começa a passar uma costura em toda essa volta, bem na dobrinha, nessa dobra aqui da parte lateral, tá? Então, de forma que fique essa daqui pra dentro, porque na hora que a gente for dobrar, ela já vai estar pronta pra finalizar a peça, tá? Então, só lembrando, o viés, ele é pregado no lado do forro, tá? Não é na parte do tecido principal, é no lado do forro. Então, dobrou a pontinha, posiciona ele dessa forma aqui e passa uma costurinha aqui nessa dobra da lateral, tá bom? Então, passa em toda a volta. Quando chegar aqui, você só sobrepõe uns 2 centímetros, porque aqui já vai estar dobrado e vai ficar como o acabamento do viés, tá? Então, faz desse lado e faz desse lado aqui também, tá? Vou fazer e volto aqui para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, acabei de finalizar aqui a parte do viés, tá tudo passado aqui dos dois lados, aí vai ficar nessa posição aqui, ó, tá vendo? Ela tá aberto pra cá. Então, o que que a gente vai fazer agora? Quando vocês chegarem até aqui, na parte do viés, agora vocês vão marcar o meio, tá? A gente já marcou o meio aqui dessas partes, não já? Então, nós vamos marcar o meio aqui também, porque a gente precisa centralizar o fole junto com as partes da frente e de trás, tá? Então, vocês vão pegar aqui, ó, costurinha com costurinha, une essas costuras, e vocês puxem bem aqui, ó, de forma que vocês encontrem o meio, bem aqui, ó. Esse aqui é o meio da parte de cima, e aí já vem aqui, une direitinho, puxa e já marca o meio aqui desse lado também. Vira pro outro lado e faz a mesma coisa, tá? Une essas costuras aqui, puxa aqui, marca o meio, puxa pra cá e marca o meio aqui, tá bom? Se quiser fazer um pique também pode, tá? Eu fiz uma com a caneta aqui, ó, que apaga com calor. Então, o que que a gente vai fazer agora? Nós vamos pegar a nossa peça, tá? Lembrando que é importante observar a parte de cima, tá? Então, a parte de cima, vocês vão posicionar com o meio aqui da parte do zíper, tá? Essa parte que tem os cursores aqui, que tem o zíper, ela fica pra cima.
E essa parte aqui, ela fica para baixo. Então, a gente tem que estar sempre atento a isso, para não pregar o fole de cabeça para baixo. Então, vamos fazer aqui, ó. Eu marquei o meio aqui, ó, na parte de cima aqui dessa parte da frente. E o meio aqui, ó, na parte que tá com o zíper. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou pegar aqui o direito com o direito e vou unir, tá? Vou fazer as marcações aqui, ó. Se você fez um pique, une pique com pique. Se não, se você fez um risquinho como eu fiz aqui, você vai unir os dois risquinhos. O que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costurinha aqui, ó, para segurar. Como eu não vou para a máquina agora, eu vou colocar aqui um alfinete, só para mostrar para vocês. Então, eu vou passar uma costurinha aqui, só para fixar essa parte. Eu vou descer aqui para a parte de baixo, tá? Vou ver onde é que tá o meu meio aqui da parte de baixo e o meu meio aqui do fundo do fole, tá? Então, achei os dois, então venho aqui, ó, unir direito com direito e vou também passar uma costurinha aqui, tá? Vou colocar um alfinete aqui. Então, e aí ele vai ficar assim, ó. Agora, nós vamos fazer a distribuição. Olha só que já tá ganhando forma aqui, ó. E aí, nós vamos fazer o quê? Pega os prendedores e vai distribuindo aqui, ó. Esse fole, ele tem que bater, tá? O fole vai ter que bater com a parte da frente aqui, que ele não pode ficar um maior do que o outro, tá? Então, vou fazer essa distribuição aqui, ó. Você pode colocar os prendedores e aí ele já vai ganhando forma da nossa necessaire, tá? Então, quando eu fizer desse lado, eu vou vir com a outra parte, que é essa daqui, a parte de trás, vou fazer o mesmo processo. Unir aqui a parte, o pique aqui de cima, com a parte aqui de cima, e essa marcação que eu fiz aqui do centro da parte inferior com a marcação. Então, de forma que ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Ela vai ficar toda no avesso. Então, eu vou fazer essa parte aqui na máquina, tá? Vou medir direitinho, vou fazer a distribuição certinha. E aí, eu volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom? Oi, gente, olha só como que ficou a nossa parte da nossa necessaire. Acabei de unir aqui o fole com a parte de trás e com a parte da frente, tá? Então, ela ficou dessa forma aqui, ó. O viés ainda tá aqui, ó. Lembra que eu falei que a gente vai fazer o acabamento? Então, ele, pregando ele dessa forma, fica mais fácil, porque quando você une as partes, ele já tá aqui no ponto só para desvirar e rebater, tá bom? Então, quando vocês chegarem nesse momento aqui, vocês desvirem a peça de vocês, tá? Eu já fiz isso aqui com a minha, tá tudo certinho, bateu o fole certinho. Então, nesse momento aqui, é o momento de ver se tá tudo ok lá por dentro, né? Que é a parte da frente, na verdade, né? Que é a parte interna dela. Então, se tiver alguma coisa errada, se alguma costura tiver faltando lá por fora, então agora, é a hora de consertar, tá? Então, desvira a peça, olha direitinho, tá tudo ok. E aí, se tiver tudo ok, nós vamos o quê? Revirar o nosso viés, né? Que é para rebater ele. Então, como ele está assim, nós vamos virar ele todo aqui, ó. Virou ele. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Por cima dessa costura aqui, ó, nós vamos jogar ele aqui rente com a costura, na verdade, aqui, ó. Você vai botar ele assim, ó. E aí, vai costurar aqui, bem na beirinha, tá? Porque aqui já é o rebatimento do nosso viés e já o final da nossa peça, tá? Então, eu vou rebater aqui das duas partes, tá bom? Do meu viés e eu volto para mostrar para vocês ela já prontinha, já finalizada a nossa linda necessaire em formato de ovo de Páscoa, tá bom? Olha só, acabei de rebater todo o meu viés aqui e ele ficou dessa forma, tá? E antes de desvirar, vocês podem passar o ferro aqui pelo lado interno dela, né? Já deixa passadinho aqui, ó, passa tudo. E aí depois é só desvirar e ver a lindeza que ficou, que é a nossa necessaire em formato de ovo de Páscoa, gente. Isso aqui para dar de presente, para fazer para vender, é uma ótima opção, tá? Então, eu vou finalizar ela aqui e já volto aqui para mostrar para vocês ela prontinha para vocês, tá?
Oi, pessoal, chegamos ao final da produção da nossa necessaire e ela ficou assim, ó, muito linda, né, gente? Eu estou apaixonada por essa necessaire. Olha que linda que ela é. Ela tem um bolsinho aqui na frente, tem a nossa alcinha aqui e ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, se gostou, dê um like aqui no vídeo e não se esqueça de se inscrever neste canal, tá bom? Um beijo a todos e fiquem com Deus!